Olá, pessoal, tudo bem? Peguei todo mundo de surpresa aí, né? Não avisei ninguém que ia gravar hoje, mas hoje eu estou aqui para desejar para vocês aí um feliz ano novo, né? Um feliz 2019 e contar por que eu parei de gravar os vídeos. Tá? Então a ideia é fazer essa transmissão aqui, deixar gravado aqui tranquilo. Porque muita gente tem vindo atrás de mim, né, perguntando, todo mundo quer saber, e aí, Ronaldo, por que você parou de gravar? Ronaldo, gostava tanto dos seus vídeos, né? Por que o canal acabou? O que está acontecendo? Você abandonou? Né, recebi de tudo, né? E aí, assim, como eu tô um pouco isolado aqui, nunca cheguei para alguém para conversar e explicar nada detalhadamente, tá? Mas hoje eu vou revelar aqui o que aconteceu, tá? E quais são meus planos, né? Como é que tá a ideia? Porque eu gosto muito de fazer esse trabalho. Tá? Eu gosto muito de fazer esse trabalho. Mas rapidinho, para você entender por que o canal acabou, você precisa entender por que ele começou. Né? Então, bem rapidinho, eu vou contar aqui por que o canal começou, tá? Quando eu fui atrás da projeção astral, quando eu entendi, vi que era real, quando eu percebi que tudo aquilo era verdadeiro, tá? Automaticamente você sente, olha que interessante, que você descobriu um ouro, né? Um tesouro escondido, um negócio que parece que você ali tem a resposta para tudo, né? Você descobriu aquilo é importante, tá? E aí você tem isso em mãos, e o que você quer fazer? Né? Primeiro você vai lá e absorve toda aquela informação, se abastece, só que chega um momento que internamente você começa a ser cobrado e falar assim, né? Poxa, Ronaldo, agora que você tem isso, né, fulano, por que você não passa um pouco para os outros? E aí eu tive a ideia do quê? Sempre quando eu tinha algum tipo de projeção, o que eu fazia? Eu ia lá e gravava um áudio, tudo bem? Ou então eu tentava fazer algum tipo de... colocava no caderno, eu tentava documentar de alguma forma, tá legal? Eu tentava colocar de alguma forma isso, para que eu não esquecesse. Tá? Aí eu fui lá e gravei um vídeo, gravei outros vídeos, só que eu não publicava isso. Tá? Eu gravava no meu HD ali externo e deixava aquilo. Tá? Mas conforme as experiências foram se intensificando, tá? Conforme as coisas foram acontecendo, e eu fui estudando, e o negócio ficou mais intenso, eu comecei a ter a necessidade de falar assim, poxa, eu preciso contar isso para as pessoas, né? Mas como é que eu vou contar isso de uma forma que a pessoa não olhe para mim e fale assim, poxa, aquele cara é louco, ó. Aquele cara disse que saiu do corpo, é louco, ele tá doidinho da Silva, né? Pô, Ronaldo, você tava tão bem, agora tá com essa loucura. Então eu tinha que criar algum tipo de formato de demonstrar que isso não era uma loucura da minha cabeça, mas que a projeção astral existia, existe, e que, poxa, olha, é um caminho que eu resolvi seguir. Então, a melhor forma que eu achei, né, foi gravar esses vídeos e colocar eles numa sequência de relatos, tá legal? De forma que quem fosse assistindo os vídeos ia perceber, poxa, esse cara não é louco. Veja que o que ele falou faz sentido com o relato passado, com o outro vídeo passado, né? Porque se você é da antiga e viu, né, tudo que estava sendo passado ali, você via que tinha toda uma sequência, né? Você via que tudo estava meio que amarradinho. Não sei se você acompanhou os vídeos, né? Do 1, acho que eu parei acho que foi no 57, tá? Deixa eu só mandar uma boa noite aqui, ó, pro pessoal que acabou entrando aqui na live aqui, né? Que é o Fernando Costa. Boa tarde, Fernando Costa, Gerson, Alex Bueno, Renata Matos. Bom, gente, estou contando um pouquinho aqui porque que eu parei de gravar. Tá? Então, se você me acompanhava lá no canal do Iniciante em Viagem Astral, hoje eu estou revelando o que aconteceu. Tá? E quais são meus planos aí para 2019. Tá bom? Então, bem rapidinho. Aí o que aconteceu? Se você assistisse aqueles vídeos do passado, você ia perceber que estava tudo conectado. Tá? E havia o quê? Uma sequência de evolução.
tá? Porque da mesma maneira que eu ia estudando e as coisas iam acontecendo, isso ia gerando uma sequência que as pessoas acompanhavam. Só que eu confesso para vocês, quando eu comecei a fazer o canal, eu não imaginava que o negócio ia crescer, 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 tá? Para mim, ia ser uma coisa que eu ia postar ali, algumas pessoas iam ver, e aí alguém ia tirar uma dúvida ou outra, né? Eu podia mostrar para um amigo meu, tudo bem? Então a ideia era essa. Mas o que aconteceu? O negócio foi crescendo, foi crescendo. O vídeo que eu mais tinha visualização, que eu mais tinha, era o vídeo que eu ensinava a técnica, né? A minha técnica que eu usava. Então, nesse vídeo que eu ensinava essa técnica, ele, quando eu apaguei lá, ele já estava com mais de 80 mil visualizações. Certo? Mais de 80 mil visualizações. Poxa, cara, né? Eu não sou uma pessoa assim que tem como é que eu diria assim, eu não tinha um vínculo assim de ter um projeto com isso, de ter um instituto, de ter uma entidade, né, que cuidasse disso, né, fazer uma igreja da projeção astral. Não era nada disso. O que eu queria era só contar esse relato, mostrar para as pessoas que existia, tá? Mas o negócio foi tomando forma, cara. O negócio foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. E aí eu era convidado para vários lugares, né? Então, da mesma maneira que eu estou exposto aqui, né, colocando minha cara, né, todo mundo, né, o pessoal falou, não, fica aqui nesse grupo, vamos para cá. Todo mundo queria que eu ficasse em algum determinado grupo, né, e eu não queria me vincular a nada, né, eu queria simplesmente gravar meu videozinho, deixar ali, tá? E aí o que aconteceu? O negócio foi crescendo, crescendo, tomou uma proporção que eu perdi o controle, entende? Eu perdi o controle do negócio, tá? Porque, assim, eu não sou um profissional de marketing, eu não sou eu não sou um profissional que sei gravar vídeo, sei fazer isso de uma forma, assim, como é que eu diria, profissional. Então, o que às vezes eu fazia? Às vezes eu estava gravando o vídeo, eu fazia alguma promessa naquele vídeo, tá? E às vezes eu acabava esquecendo, né? Olha o pessoal desejando feliz ano novo aí, ó. Fernanda Costa. Fernanda, feliz ano novo aí, gente. Feliz ano novo para todos aí, tá? Vamos continuar aqui a nossa história aqui, contar para vocês, tudo bem? Assim, o pessoal até achou que morria. Ah, sabe que o Ronaldo morreu, né? Teve um colega aí que colocou assim, Ronaldo, você foi hackeado aí, né? Não, mas não foi nada disso, né? Tô contando aqui para vocês. E aí, olha que detalhe. Então eu perdi o controle disso, tudo bem? Então eu gravava os vídeos, às vezes eu fazia uma promessa, que nem assim, um vídeo que um dos vídeos principais que eu tinha lá no canal era primeira projeção completa, não sei se você lembra. E dentro do vídeo, o que eu fazia? Eu falava no vídeo, olha, inocente, que para a pessoa, né, entrar em contato comigo, que eu ia mandar o documento para ela, tá? Mas naquela hora ali, que eu falei aquilo, foi no sentido, eu não tinha visão que ia se passar um ano ou dois, eu não tinha essa experiência. E para quem está assistindo o vídeo naquela hora, ele não sabe que isso foi gravado há 2 anos atrás, certo? E eu acabava o quê? Esquecendo, né? Eu não ficava ali alimentando aquilo. Então o tempo ia passando e eu fiz muitas promessas. Eu estou dando mais esse exemplo aí do PDF lá, do documento que eu prometi, que foi um dos que eu mais não cumpri, foi esse, entendeu? Então o que eu fiz? Falei, puxa, vou tentar organizar as coisas. Vou criar um e-mail aqui, aí quem quiser falar comigo, vai lá e envia um e-mail, né? Eu criei um e-mail e as pessoas enviavam para lá. Legal, falei, puxa, agora sim, eu vou parar aqui, né, e vou responder os e-mails, vai ser muito mais fácil, eu vou conseguir ajudar o pessoal. O que aconteceu? Eu não esperava, cara. Não era tão simples. Às vezes, né, talvez algum de vocês mandou algum e-mail para mim, não vinha só uma dúvida no e-mail, cara, vinha uma carta. Entendeu? Vinha uma carta assim inteira, tá? Vinha uma carta inteira e às vezes dentro daquela carta ali vinha um conteúdo muito pessoal, né? Vinha carregado ali de emoção, de sentimento que a pessoa estava passando e eu absorvi aquilo e eu não tenho uma resposta, cara, para tudo, né? Não tinha resposta. As coisas da projeção astral eu tinha, mas às vezes entrava em áreas que eu não tinha controle aqui, então não tinha nem como eu responder, tá? Mas eu lia. Tá? Algumas coisas mais simples, a pessoa pensa, não, o que eu faço para facilitar a projeção? Aí eu tinha já a resposta na cabeça, só respondia rapidinho. Mas quando vinha esses e-mails mais bem elaborados, né,
que precisaria de uma atenção maior, aí eu já não conseguia dar toda a atenção. O que aconteceu? Misturava esses e-mails, né, gigantesco, que é aqueles e-mail carta, com o pessoal cobrando as coisas que eu tinha prometido no passado, né, inocentemente, né, que eu não tinha aquela experiência para poder ir lá e fazer isso de uma forma um pouco mais técnica, tá? Então, muitas vezes, quando eu ia ler o e-mail da pessoa e ia responder, ela já tinha enviado outro que tinha resolvido o problema, cara. Olha que interessante. E eu não tinha chegado no e-mail dela ainda. Tá? Eu olhava lá, tinha 70 e-mails. Tá? Mas desses e-mails que eu estou falando assim, que era aquela carta que você tinha que entender, que você tinha que ler, prestar atenção em todo o conteúdo. E é o seguinte, você quando faz esse tipo de trabalho, você não pode dar qualquer resposta, você não pode falar qualquer coisa, certo? Porque a pessoa, querendo ou não, ela foi lá e colocou toda uma esperança ali, poxa, ele vai me ajudar, ele vai me, né? Então eu ficava, poxa, quando eu não tinha resposta, eu ficava muito pensativo, poxa, não conseguia ajudar aquela pessoa, tá? Quando eu tinha, perfeito, tá? Mas o que eu percebia? Que para fazer aquele trabalho, eu precisaria exatamente, meio que, olha, sinceramente, eu tinha que trabalhar com aquilo, entendeu? Eu tinha que ser um consultor daquilo, eu tinha que ser uma pessoa muito mais bem preparada, né, muito mais pautada para atender. E eu não era isso, eu era simplesmente uma pessoa que contava os relatos, entende? Então essa parte de eu não conseguir dar as respostas que as pessoas precisavam, pesou muito nessa decisão, tá? Esse é um dos motivos, tudo bem? Esse é um, né, assim, é igual quando o avião cai, né? Quando o avião cai, não é uma coisinha simples ali. É um grupo de pequenos fatos que quando você olha tudo, você fala, poxa, perdi o controle do negócio, tá? Agora, se eu fosse dar um peso para isso, essa parte de eu não conseguir dar uma atenção total para as pessoas que entravam em contato comigo, pesou bastante. Eu diria que tinha um peso muito alto. Então, esse foi o primeiro ponto, tá? Segundo ponto, como eu não tinha experiência em gravar os vídeos, muitas das vezes eu não colocava um repertório ali no vídeo que fosse perpetuar, onde a pessoa pudesse assistir aquele vídeo daqui 3, 4 anos, e o conteúdo ali é como se fosse contemporâneo, ele não perdesse a validade, tá? Então, muitas das coisas que eu falava ali, ou então que eu prometia, fazia muito sentido naquela época, naquele momento, né? Naquela atmosfera que tinha se gerado naquele tempo, entendeu? Depois de 2, 3 anos, muita coisa tinha mudado, entendeu? Até, como é que eu diria, algumas opiniões, né, que você vai formulando, né? Porque existe, hoje, o que a gente quer? A gente quer encontrar a verdade para tudo, né? Tudo. Só que se você olhar assim um pouco mais tecnicamente, você tem 2 tipos de verdade, tá? Que você, vamos dar uma maneira simples, eu vou colocar. Você tem uma verdade absoluta, um exemplo bem básico, 2 mais 2 é 4, por exemplo, aquela verdade absoluta, que é onde você falar ninguém vai contestar, mas você tem um outro tipo de verdade, que aí eu vejo que no meio do espiritualismo ela é mais viva, que é uma verdade valorizada. O que é isso? Você vai criando argumentos, você vai dando valor àquele teu conceito, sabe? Você vai pautando, você vai estruturando com um monte de coisas que você acredita, fatos e evidências, até que chega um momento que para você, né? E para quem acredita em toda aquela estrutura que foi montada ao redor, aquilo não é verdade. Então a pessoa ela passa a acreditar. Então, a maioria das religiões, acredito todas, são formadas nisso, né, numa verdade valorizada. Então, a pessoa, né, vai lá e pega um trecho ali da Bíblia, ela faz uma interpretação, estou dando um exemplo, tá? E aí, pronto, aquilo ali é uma verdade para ela, tá? E aí ela toma aquilo como base para tudo. Só que quando você pega aquela pessoa e coloca ela num outro ponto de vista e dá para ela novos argumentos, o que acontece? Toda aquela verdade que ela deu todo aquele valor começa a cair por terra, né? E aí ela vai mudando a crença dela, entendeu? Então, para a gente que trabalha no mundo, nessa parte da espiritualidade, a gente cai muito nisso, tá? Tem alguns fatos assim que você vê assim, poxa, para mim hoje é uma verdade absoluta, né? Existe vida após a morte? Cara, não é que eu acredito ou não. É um fato, eu vivo isso, entende? Deixa eu só pedir uma ajuda aqui. Se puder avisar ali e abrir a porta.
pessoal está chegando aqui. Então, assim, aí você consegue pegar alguns textos, mas você não consegue usar isso para tudo, tudo bem? Você não consegue usar isso para tudo. Eu podia dar vários exemplos, tá? Mas qual que é o ponto que eu quero chegar? É que você vai evoluindo, você vai tendo novos pontos de vista, você vai aprendendo as coisas, até que chega um momento que aquilo que você falou, às vezes, até entra em conflito. Entendeu? Até entra em conflito. E para quem não está te acompanhando naquela linha de raciocínio, ela pode achar que você está perdida, entende? Entendeu? Poxa, deixa eu só mandar aqui um feliz ano novo aí pro pessoal que está chegando, e pro Oswaldinho tá aí. Um abraço aí pro Oswaldo, pro Pedro Siqueira, feliz ano novo aí, Pedro. Eu estou aqui contando por que o canal acabou, né? E quais são os planos que eu vou ter, que eu estou tendo aí, estou pensando, estou elaborando para 2019. Bom, então assim, hoje, né, depois que eu passei por tudo isso, qual que seria um melhor caminho? Eu refazer o canal, tá? Eu refazer o canal, só que nesses pontos que eu errei, né, nesses pontos que eu deixei em aberto, eu poderia agora criar novamente o canal e deixar ele mais, eu não vou dizer que é profissional, mas assim, mais preparado, entende? Para que tudo aquilo que eu coloque ali, eu consiga ter como é que eu diria, uma base maior em manter isso, entende? Então eu estou pensando, tudo bem, tá aqui na prancheta, de eu voltar com o canal, tá? Mas só que de uma forma um pouco diferente, tá? Um pouco diferente. Se você me perguntasse hoje, poxa, mas você parou de ter projeção? Não, cara, não parei. Entendeu? Aconteceu várias coisas, muita coisa aconteceu. Entende, né? Não está gravado esse relato. Eu posso até fazer uma outra live só para contar essas novidades, né, essas outras experiências que eu passei. Tá bom? Fora isso, você tem a parte assim, onde você não consegue se comprometer 100% com outras pessoas que já fazem trabalho. Tá? Então, às vezes, eu era convidado para fazer uma palestra, as pessoas queriam que eu elaborasse um treinamento, que eu fizesse um CD, só que eu não tinha, a minha ideia não era essa, eu não queria fazer isso, entendeu? Não era isso que eu estava preparado. Mesmo que eu saiba fazer isso, a minha ideia não era essa, entendeu? O canal também não teve nunca um estilo onde eu pudesse dizer assim, poxa, esse canal aqui vai ser um canal monetizado, entendeu? Não, nunca monetizei o canal, tanto que se vocês lembram, você podia assistir o vídeo inteiro que não entrava nenhuma propaganda, entendeu? Então também não era isso, só que eu não conseguia me comprometer em montar um treinamento, ou em fazer um círculo de palestra, em viajar para outros lugares, entendeu? Por quê? Porque eu tenho outras obrigações como pai de família, tudo que eu preciso manter, né? Eu tenho o meu trabalho, que é um trabalho rigoroso e tudo ali, um trabalho mais técnico. Então eu não podia misturar as coisas. Então eu acabava com o quê? Né? Às vezes até magoando essas pessoas que eu gosto muito, dizendo, oh, não posso. Eu ficava ali, né? Todo liso ali para dizer que eu não poderia fazer. Entende? Né? Quando eu conseguia fazer, era com muito esforço mesmo, entende? Aí eu falei, poxa, o que eu vou fazer? Eu vou parar esse canal. E foi aí que eu tive a ideia de parar esse canal e tentar, né, dar uma pensada, uma reformulada, pensar nas coisas que eu fiz que não ficaram legal, não ficou legal, né? O que não ficou legal, tentar reformular. E aí sim, tentar uma proposta de vir com um novo canal, mais maduro, entendeu? Com vídeos, às vezes até no mesmo estilo de relato, tá? Ou não, mas que eu não cometesse esses erros do passado. Porque, querendo ou não, toda aquela marca que eu criei ficou registrada naquele canal. Então é difícil você simplesmente ir lá e dizer que aquilo não vale. Como é que você vai fazer isso, dizer que aquilo não vale? Se nem você tá lá com o rostão lá, estampado, dizendo, não dá, cara. Entendeu? Então foi uma experiência aí que eu tive, tudo bem. E aí qual é o formato que eu estou pensando em fazer para 2019? Tá? O formato seria um formato mais pontual, tudo bem? Que seria o quê? Bom,
Vou fazer uma sessão aqui, olha, uma sessão, né? Vou fazer uma sessão aqui de relatos, vou contar 2, 3 relatos, e as pessoas que estiverem na hora ali, entende? As pessoas que estiverem na hora ali, eu já respondo ela, eu já converso com ela, tudo bem? Mas quando eu terminar a live, aquilo encerrou ali, compreende? Eu não levo o dever de casa, entendeu? Eu não levo uma missão que talvez eu não vá cumprir, entende? Então, eu estou pensando nesse formato, em fazer formato de live, ou aqui pelo Facebook, ou lá pelo próprio YouTube, tudo bem? Onde eu faça tudo aquilo ali, mas termine ali. Eu não deixe promessas, tudo bem? Uma coisa que eu tentei bastante, que eu tinha uma ideia que na minha cabeça, cara, ia funcionar, sabe? Assim que você tem aquele negócio, você fala, olha, isso vai funcionar, foi o programa Relatos Projetivos. Né? Qual que era a mecânica, rapidinho, né, do programa Relatos Projetivos? A minha ideia, gente, era trazer uma pessoa, né? Eu traria uma pessoa, ela contaria aquele relato que ela passou, e aí eu traria um outro pesquisador que ia comentar aquele relato dela e dar alguns pontos de vista, entende? Ia comentar sobre aquele relato dela. E eu estaria ali no meio como um intermediador, entende? Falei, puxa, vai funcionar isso aí, tá? Porque aí eu consigo trazer pessoas, aquela coisa toda, e aí eu podia fazer até uma fila, entendeu? Eu podia colocar todo mundo numa fila ali e atenderia um por vez, certo? Cara, eu acho que eu consegui no máximo 2 pessoas, entendeu? Para ir lá fazer comigo. Ninguém queria, cara, ninguém queria, entendeu? Então, no momento que eu reservava aquele tempo, puxa, hoje eu vou conseguir dar uma atenção, aí as pessoas não queriam. Olha como é complicado. Cara, não é complicado, entendeu? O negócio é complicado, não é fácil. Entende? Ah, foi, poxa, então esse modelo não está funcionando. Então vamos tentar outro. E aí eu fui tentar o outro modelo, que era fazer pequenas apresentações de um tema, né? Só acontecia, cara, baixava alguma coisa aqui que dava pau em tudo quanto era no equipamento. Ou dava pau no vídeo, ou dava pau no áudio, o negócio não ficava legal. E aí você tinha investido ali horas e horas de pesquisa, entendeu? De tempo ali, lendo vários livros. Poxa, eu já devo ter mostrado o acervo de livro que eu tenho, né? Para fazer ali o negócio e, puxa, por quê? Como não era algo profissional, o cabo era ruim, o microfone é ruim, o computador é ruim, sabe? Tudo era ruim, né? O equipamento, a estrutura não era muito boa, tá? A única coisa que eu consegui fazer, que aí eu vi assim, poxa, agora eu estou num ambiente mais seguro, melhor para dar certo, foi lá com o pessoal da TV Galáctica, que eu comecei a fazer os programas ali na TV Galáctica, entendeu? Só acontece, eu moro numa extremidade de São Paulo e a TV Galáctica está em outra. Então, para eu poder ir lá naquele sábado e fazer aquela gravação ali, tudo ao vivo, para dar aquela atenção, não era fácil para mim, entendeu? Porque às vezes eu tinha escalação no trabalho, algumas coisas aconteciam, então não era muito. Então, às vezes, eu prometia as coisas ali e não conseguia cumprir, entendeu? Então, meio que tudo girava em torno disso, de não existir uma estrutura mais. Não queria pôr a palavra profissional, né? Mas uma estrutura mais dedicada para fazer esse trabalho. Tá? Isso aí confesso que me deu bastante desânimo, eu fiquei muito triste, muito chateado por não poder entregar aquilo que eu queria, entende? Eu falei, beleza, então vamos parar com isso aí, e aí para o próximo ano a gente pensa em alguma coisa, tá? Então, assim, por vários dias eu tenho pensado, e eu vi que o modelo que mais eu consigo, eu consigo entregar de uma forma, não vou dizer que é perfeita, mas aonde tudo fique dentro do mínimo recomendado, seria esse modelo. O modelo onde eu faço a live, eu converso com as pessoas e tudo se resolve ali. Entende? Tudo se resolve ali. Tá? Ficaria muito mais simples. Aí as pessoas que estão buscando realmente, que querem as respostas, se eu as tiver, ali ela se prepara para assistir a live, eu ponho uma data ali, tá? Aí o que acontece? Se eu fizer aqui pelo Facebook, eu subo lá no outro canal, né? Eu até pensei em mudar o nome do canal. Eu tinha até vou até pôr aí, ó, não sei se, vê o que vocês acham. Eu ia colocar o nome assim do novo canal, Resumo da Alma. Resumo da Alma, né? Mas por quê? Porque aí
eu não ia ficar fechado apenas dentro da projeção astral, né? Eu poderia falar mais alguns outros temas, né, sobre espiritualidade. Então, talvez o canal se chame isso, se chame Resumo da Alma, né? Onde a gente vai filosofar sobre a espiritualidade, entende? E tudo com bate-papo aberto. Cara, porque hoje o que eu vejo que é mais difícil de tudo que você está vendo aí sobre projeção astral, o mais difícil é você encontrar pessoas para conversar. É você encontrar, como é que eu diria assim, um coaching espiritual, né? Alguém que vai chegar ali junto com você, né? Vai ver, ó, você está errando ali, aqui, ali, conserta isso, não faz isso. Sabe aquele mentoring, né? Aquela pessoa que fica ali com você. Meu, eu acho que se existisse algum tipo de trabalho desse tipo, eu tinha até conversado com o Leandro Mactub para fazer esse trabalho. Falei, Leandro, faz isso, cara. Pega uma pessoa e faz um coaching com ela, né? Como é um tempo muito dedicado que você precisa, porque você precisa entender a pessoa, você vai ter que conhecer. Olha como é que funcionaria, você vai ter que conhecer a alimentação dela, né? Pessoalmente, você vai saber se ela tem uma doença, um vício, com a religião dela, o tipo de trabalho dela, se é estressante ou não, para você poder criar ali como se fosse um remedinho, né? Você criar um modelinho e passar para ela, entendeu? Mas de uma forma que eu digo assim, customizado. Aquele modelo, aquilo só vai servir para ela. Porque os parâmetros que ela me passou deram naquele resultado. Tudo bem? Eu tenho um monte de ideias, cara. Um monte, entendeu? Eu sou um cara que tem muita ideia, entendeu? Mas para executar, está faltando a plataforma. Mas, por exemplo, né, qual que é um dos maiores conflitos dentro da projeção astral? Um dos maiores conflitos é a alimentação, certo? É você falar em comer carne ou não. Entende? Então, um pesquisador diz isso, outro pesquisador diz isso. Cara, eu criei agora toda uma base, uma estrutura, um raciocínio que eu consegui entender que se eu pegar uma pessoa, não importa se ela vai comer carne ou não, eu vou conseguir trazer para ela uma experiência de projeção astral. Entendeu? Independente de como ela esteja. Eu vou precisar ligar, eu vou precisar baixar a careca aqui para ligar aqui a fonte do notebook, tá? Só contar até 3. 1, 2, 3. Vamos ver se. Eu acho que agora melhorou, hein? Bom, olha lá, o Pedro falou que tô dentro, entendeu? Então é um sistema interessante, esse sistema de mentoring, tá? Mas é um sistema que você vai ajudar as pessoas e tudo, mas a dedicação que você, porque é quase como um médico, hein, meu? Quase como um médico da alma ali, entendeu? Por quê? Você não consegue fazer isso de forma rápida. Você teria que elaborar pelo menos, vamos supor assim, de 3 a 5 sessões, né, de 20 minutos, aí você faria via Skype ou não, tá? Sentaria com ela e, olá, tudo bem? Vamos conversar um pouco aqui. Aí senta com aquela parte psicológica do negócio, tentar entender. Aí você cria um grupo de perguntas, né? Você organiza perguntas certinhas para fazer para ela. E com base em 2 sessões, você dá, olha, um bom caminho aqui para você ter a tua experiência, você manter, é esse aqui, tá? E aí você acompanha. Aí depois de 1 mês, você faz um follow-up, 2 meses. Poxa, a pessoa. Qual que é o intuito? Ela ter a primeira experiência lúcida dela. Tá? Porque a partir do momento que ela tem a primeira experiência, cara, acabou. Ela já viu que aquilo é verdadeiro e aí tudo vai, né? Tudo vai fluir para ela. Entende? Então é um modelo interessante. É um modelo que eu diria que funcionaria muito bem e que talvez eu fizesse. Só que tem uma questão. É você trabalhar com esse agendamento, é você fazer esse controle da fila, porque isso vai gerar uma fila de espera, né? Se eu fizer uma campanha agora aqui no Facebook, para todo mundo que está tentando ter projeção astral, né? E falar que, olha, eu vou ser seu mentor aqui durante 1 mês aqui, isso aqui vai gerar uma fila gigante, cara. Entendeu? E aí eu vou colocar as pessoas ali, tá? E outra coisa, né? Não dá para ter não dá para falar assim, poxa, agora vai lá e faz um contrato com a pessoa que ela vai ter. Não é isso. É um trabalho aonde você tem que ter assim. Por que tem pessoas que não saem do corpo? Essa é a grande pergunta que todo mundo faz. Puxa, por que essa pessoa sai, essa pessoa não sai? E aí hoje eu podia te responder. Ela está no momento para sair? Se ela saísse agora, isso faria bem para ela? Entende?
Então, uma das primeiras perguntas, tá, que eu tentaria responder conversando com ela, conhecendo o estilo de vida dela, era esse, responder se aquele momento era um momento bom para ela ter uma projeção. Porque a vida dela vai mudar, certo? A vida dela vai mudar, ela vai começar a pensar em outras coisas, entendeu? A linha de raciocínio dela vai ser diferente, entende? Então, não é tão fácil. Eu vou dar um exemplo. Você acha que, imagine vou dar o exemplo mais clássico, uma moça que está grávida, né? Então ela está grávida, se preparando ali para ter o filho com aquele pensamento dela, aquela coisa toda. Você ir lá e forçar, né? Eu diria forçar uma experiência transcendental ali para ela. Você acha que aquele era o momento para ela? É difícil de responder. Mas eu acredito que não, porque ali, né, o corpo dela está preparado para quê? Para dar atenção para o bebezinho, para preparar. Então, não é, então assim, aí, né, tem que ter cuidado hoje na internet. Puxa, então mulher grávida não pode ter projeção? Não, não é isso que eu estou te falando. Eu estou falando que se isso acontecer no meio de uma gravidez, pode tirar a atenção do bebê, que a pessoa pode juntar, unir esforço num caminho que talvez não é o momento, entende? Tá? Ou então, imagina aqui, você está lá passando uma situação muito difícil, entendeu? Financeira. Você não consegue pensar em mais nada. Está zerado, você não consegue mais pensar em mais nada. Naquele momento ali, você vai lá e dá uma experiência para ela, entendeu? Muito forte, e é onde ela fica com dúvida, onde gera uma dúvida para ela. Tá? Porque ela fala, poxa, eu estou tendo aqui uma experiência num plano espiritual maior, tudo bem, mas agora eu preciso ir atrás de dinheiro, entende? Então, até isso você às vezes tem que estar preparado, né? Então, você tem que ver se a pessoa está tranquila, entende? Se aquilo não vai afetar ela. Ou então a pessoa não vai simplesmente enlouquecer, né? Tem gente que, né, fala, poxa, deixa eu ver se isso aqui, se eu der essa experiência para ela, ela não vai ficar, né, sem controle nenhum da experiência, vai querer ter isso dia e noite, vai querer ter sempre, aí vai esquecer de tudo, entendeu? Então, às vezes, os próprios mentores, cara, eles olham a pessoa e não deixam você ter essa experiência. O próprio mentor mesmo vai lá, te apaga e diz, não, não vai ter nada. E é muito fácil para eles isso. E aí, quando você está num momento tranquilo, que você não espera, de repente, puf, né? Você sai igual uma bolinha de sabão, com a maior facilidade. Você fala, puxa, mas por que naquela época, naquele tempo ali, eu saí com maior facilidade e hoje tem que fazer 300 técnicas, fazer um retiro espiritual, dançar na chuva, e aí eu tenho alguma coisa, entende? Não é tão simples. Então, você saber esse momento, tá? E aí, se você tem alguém que está junto com você, um mentor espiritual, ela pode, na primeira sessão, falar, olha, não é, espera mais um tempo, se estabiliza. Vamos, sabe uma coisa mais madura? Não sei se você concorda, dá um joinha aí no que eu estou falando, entendeu? Fazer a coisa com mais consciência, tá? Bom, gente, então, basicamente era isso aí que eu tinha para falar, né? Tive várias experiências, várias novas experiências, não estão gravadas, né? Mas um dia eu posso vir aqui contar, ou então nesse canal novo que a gente começa a contar esses relatos. Mas o que eu queria deixar aqui para vocês era essa mensagem aí, por que o canal acabou, tá? Porque o pessoal tem me procurado e tudo, todo mundo pergunta, não, por que o canal acabou? Por que o canal acabou? Né? E eu falei, não, deixa eu fazer um vídeo explicando isso aí detalhadamente, que a pessoa vê, ela já entende tudo no contexto certinho. Tá certo? Agora que eu já falei tudo isso aí, né? Já coloquei tudo em panos limpos. Se alguém tiver alguma coisa aqui para perguntar, essa é a hora, hein? Então a gente está com o Oswaldo aqui, com o Pedro, com o Gerson, com o Gidel. O Gidel tem um monte de relato, né, Gidel? Gidel é muito legal, cara. Você entra lá no canal dele lá, você vê, deve estar mais. Se eu entrar aqui, eu acho que tem mais de 150 relatos, né, em Gidel, no teu canal. É muito legal aqui. O Fernando. Então, se alguém tiver alguma coisa aqui, pode perguntar aí que a gente já responde. Se não tiver, a gente encerra, tá? E aí eu desejo para vocês aí um feliz 2019, tá certo? E vamos torcer para nosso Brasil entrar no eixo, para que a prosperidade esteja no nosso lar aí, tá certo?
que não tenha conflito. Tá todo mundo aí pensando na data limite, né? Será que vai? Será que vai? Será que vai, né? Eu nunca dei minha opinião sobre esse negócio da data limite, né? Nunca dei a minha opinião, né? Mas é uma coisa muito difícil, cara, de você acreditar que de uma hora para outra, a gente pode ter uma mudança drástica no nosso sistema de vida, entendeu? A era da luz chegar de uma hora para outra. Então, se acontecer, a minha opinião é que vai ser lentamente, entendeu? Não vai ter nada assim, puxa, de um dia para a noite. Entendeu? Eu acredito que lentamente as coisas começam a se transformar. Tá? O Chico Xavier, geralmente, ele acertava em tudo que ele falava, né? Então, eu não vou pôr dúvida nisso. Mas é que eu falei da verdade valorizada, né? Então, a gente já viu tantos fatos, tantos argumentos, que a gente está querendo que isso seja uma verdade absoluta. Mas talvez não é. Entendeu? Talvez ele colocou isso naquela época de uma forma assim que eu acredito que nem ele sabia a repercussão que isso ia ter nesses próximos anos, né, que estava chegando aí para 2019. Então, se tiver alguma coisa, eu acredito que vai ser lento. Tá? Você vai primeiro ter uma estabilidade no Brasil, uma estabilidade no mundo, alguém vai descobrir ali a cura da AIDS, outro vai descobrir a cura do câncer, vão criar um sistema aí de moeda que vai facilitar as pessoas mais pobres a ter a sua renda, sabe? Aí, de repente, as pessoas não vão ser tão egoístas, porque está todo mundo mais ou menos igual, entendeu? Eu não sei, mas eu acho que se vir esse negócio da Era da Luz, vai ser lentamente. Né? Então, para 2019, é isso que eu espero, tá? Pessoal, um abraço aí e, como sempre, até a próxima.